Fora. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, é o tempo que os demais alunos começam a chegar, tá bom? Pessoal, a partir do ano de 2012, a partir de 1º de julho do ano de 2012, a Marinha introduziu a necessidade do aluno para se habilitar nas categorias iniciais, quais sejam para o arraiz amador e para o motonauta, ela passou a exigir, além da parte teórica preparatória, a parte prática. E com isso, a gente foram montadas as escolas náuticas para poder atender a essa demanda. E como é que a gente trabalha? Nós, aqui do Portal do Amador e as escolas parceiras. Quando o aluno se inscreve no curso, a primeira coisa que a gente faz é encaminhar o material didático para o aluno. Esse material didático a gente não manda impresso, mas o aluno pode imprimir. A gente manda por e-mail uma apostila em formato PDF. Essa apostila, se quiser dar uma lida, é legal, mas se não quiser ler, ela é mais ali para você consultar os conteúdos ali, se você não entender. Para abrir a apostila, os 6 primeiros números do CPF. Abriu, pode botar no tablet, no celular, no computador, imprimir, da forma que vocês quiserem. Um segundo e-mail, a gente encaminha o login e a senha para acesso aos simulados online na nossa plataforma. Os simulados online, eles foram elaborados no mesmo formato da prova oficial. É uma pergunta de múltipla escolha com 5 opções de resposta e só tem uma resposta correta. Quanto mais simulados você fizer, mais você se autoavalia. Os simulados, eles são por disciplina, você pode se avaliar numa disciplina, ou pode gerar prova de 40 questões de múltipla escolha se você está fazendo arraiz, de 20 questões de múltipla escolha se está fazendo motonauta, ou de 40 se está fazendo as 2 habilitações. Além disso, oferecemos aqui na plataforma as videoaulas e também deixamos lá na plataforma as videoaulas que ficam gravadas, para aquele aluno que não tem o tempo de assistir a nossa aula aqui. Tá certo? Deixa eu reposicionar aqui, que teve um aluno que puxou aí o nosso slide da tela. Vou puxar de volta aqui, para poder vocês terem acesso. Bom, então, apostila, simulados online dentro da plataforma, videoaulas gravadas e aulas online. Bom, e essas aulas online ocorrem que dias? Ocorrem às terças e às quintas-feiras. Eu recomendo que assistam as 3 unidades. Se não der para assistir as 3 unidades, assista pelo menos uma. Se não der para assistir nenhuma, façam lá as videoaulas, assistam as videoaulas. As nossas aulas online, de 19 às 21h30, ao vivo, terças e quintas. Utilizamos atualmente a plataforma Meet do Google. Muito fácil de entrar, não tem nem senha, não coloco nem senha. Bateu na porta da sala, eu estou abrindo. O único requisito, você ter internet. E para facilitar o aluno, nós temos lá dentro da plataforma alguns módulos e a gente elenca os principais. Na aula que eu chamo de número 1, a gente fala sobre legislação náutica, falamos sobre combate a incêndio e a parte de primeiros socorros. Disciplinas importantes. A legislação náutica cai na faixa de 10 a 12 questões na prova do arraiz, lembrando que a prova é de 40. Combate a incêndio cai na média de 6 questões e primeiros socorros cai na média de 6 questões. É a aula que eu chamo de número 1. A aula que eu chamo de número 2. A aula que eu chamo de número 2, a gente estuda corpos e partes de uma embarcação, para vocês aprenderem o que é uma proa, um boreste, um bombordo, um pontal, um calado, etc. E estudamos um livro chamado RIPIAN, que significa Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar. Nesse estudo, a gente estuda as regras de governo e de navegação. Essa disciplina, no total, onde engloba o balizamento marítimo, o balizamento fluvial, os sinais sonoros e as luzes e marcas de navegação, na média da prova, cai 15 questões. Na aula que eu chamo de número 3, nós estudamos noções de estabilidade, manobra de embarcação, segurança no mar e também o material de salvatagem. Esses assuntos aqui complementam lá a prova de vocês. Então, esses 3 módulos, essas 3 aulas, eu considero importante para que o aluno assista. Ele não tendo tempo de assistir, ele pode simplesmente assistir as videoaulas, tá certo? Façam as videoaulas lá dentro da plataforma, que dá tudo certo. Se tiver condições de assistir a aula, melhor ainda, porque assistindo a aula aqui, a gente vai interagir.
Lá dentro da plataforma, ainda tem algumas disciplinas. Tem um módulo lá que fala sobre marés, tem um outro módulo que fala sobre equipamentos eletrônicos e tem um que fala sobre meteorologia. Esses são os outros 3 módulos da nossa apostila. A minha recomendação para vocês, não precisa estudar, porque basicamente na prova não cai nada. O que cai é isso aqui que eu estou falando aqui. A parte 1, a parte 2 e a parte 3. Os alunos que estão aqui, né, que já vem acompanhando, tiveram a oportunidade de ver aula na terça-feira, noções de estabilidade, manobra de embarcação, segurança no mar e o material de salvatagem. Bom, além das aulas online, das aulas preparatórias para a prova, a Marinha exige a parte prática. Cada escola náutica tem sua logística. No nosso caso, as aulas práticas ocorrem nos sábados, na grade de 8 ao meio-dia. Utilizamos atualmente aqui a raia do Rio Potengi. Esse Rio Potengi ele tem saída para o mar. Então, a gente navega em 2 ambientes. Navegamos no rio e também fazemos a navegação de mar, né? Até porque você está tendo uma habilitação para navegar em qualquer local, seja no rio, no lago, numa lagoa, ou seja, nas praias litorâneas. E para concluir o curso, a Marinha aplica um exame teórico, uma prova. Essa prova teórica é na capitania de cada região. No caso da gente aqui, na nossa escola, a gente faz o pagamento da inscrição e, de acordo com a disponibilidade do aluno e da capitania, fazemos o agendamento da prova. As provas aqui ocorrem às terças, às quartas e às quintas-feiras, pela manhã, 8h30, 9h30, 10h30, e na parte da tarde, às 13h30. E aí o aluno concluiu. Então, quem está chegando hoje, eu não vi a 1, eu não vi a 2, mas eu já vou ver a 3, então não tem problema. As disciplinas não conversam basicamente uma com a outra. O importante é você assistir, fazer as aulas. Ah, eu não tenho tempo. Ali a apostila. Ah, eu não tenho tempo. Faz simulado. Ah, eu não tenho tempo. Tem que arrumar, porque você está tirando uma habilitação e o conteúdo é um pouco vasto e bastante eclético, né? E diferente. Não é aquela coisa do nosso dia a dia. Bom, conversas à parte, quero dar boas-vindas aí ao pessoal de Cáceres aí, lá do Anailson, o pessoal da Escola de Mato Grosso, que está entrando hoje aqui conosco aqui. E a nossa aula de hoje vai ser justamente o RIPIAN. Vamos iniciar com corpos e partes da embarcação, para que o aluno entenda o que é um boreste, um bombordo, uma proa e uma polpa, pelo menos. Em seguida, a gente vai estudar o Regulamento Internacional para evitar abarroamentos no mar, ou seja, colisões com embarcações, tá certo? Então, quem já assistiu essa aula aí, sabe aí da importância, da dificuldade, e quem não assistiu, assista agora pela primeira vez. Eu peço que o pessoal deixe a parte do áudio fechada. Quem quiser pode abrir o vídeo, ali como o Reginaldo ali, para a gente poder interagir, né? Quando eu olho assim, que o aluno não está entendendo nada, o Damião está aí com o vídeo aberto, tá bom? Dê uma olhadinha se sua bateria não está descarregando, para estar tudo ok para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Enquanto eu troco o slide, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, estamos aqui à disposição. Vou trocar aqui o slide aqui, tá bom? Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, é a seguinte, a gente faz a prova, faz uma aula prática primeiro e depois faz a prova, ou já faz a prova e depois a aula prática? Você é daqui de Natal? Não, eu estou em Natal, eu sou de Cuiabá, mas eu estou aqui em Natal. Vai fazer com a gente aqui, né? Isso. Olha bem, você vai fazer essa aula aqui hoje. Se você tiver disponibilidade, você já faz a parte prática no sábado, que a parte prática é obrigatória, beleza? Se você se sentir seguro, já com essa aula, com a parte prática, a leitura que você já fez, alguns simulados, você já pode pedir a prova na próxima semana. Ah, eu quero estudar mais um pouquinho, não tem problema, assista a aula de terça. Ah, eu quero fazer a prova quarta, assista a aula de terça. Não estou preparado, assista de terça, depois é de quinta. E você me pede, capitão, pode marcar agora, que agora eu estou pronto. Aí eu vou lá e faço a marcação. Não é necessária a sequência, é necessário o aluno estar preparado. Porque o conteúdo tem simulados, videoaula e aula online. Lá na prática, é para a gente praticar o conhecimento. E a gente toca alguma coisa de prova para você se tocar também dentro do conteúdo, tá bom? Seja bem-vindo, Leandro. Pois não? Alguma pergunta mais?
Tudo certo? Estou dando aqui esse tempo para começar, porque eu sei que a culpa foi minha, eu errei aqui o link, tá? Eu errei o link aqui, aí agora a gente está com o link certinho em cima. Pessoal, para quem já viu a aula na terça-feira, me desculpe aqui, mais informação nunca é demais, mas eu vou repetir um pedacinho aqui da nossa marinharia, para em seguida eu entrar no assunto principal. Por que isso? Não adianta eu falar boreste, bombordo, sinal e tal, e o aluno não sabe o que é. Então, ele tem que saber o que é para poder ele se situar dentro do conteúdo que a gente vai apresentar para ele hoje. Então, vamos lá. Vou repetir a aula, uma das aulas de terça-feira, eu sempre repito essa aula aqui, porque ela é importante, né? A gente saber esse conteúdo aqui, como é importante para a gente aqui. Então, vamos lá. Como eu falei, mantenham, por gentileza, o áudio fechado. Quem quiser manter o vídeo aberto, pode manter, tá certo? E quem quiser abrir para perguntar, aqui nós estamos à disposição. Então, vamos lá. Existe um livro chamado Arte Naval. Somados 2 volumes, mais de 1.200 folhas. Não precisamos estudar o Arte Naval todo. A gente precisa apenas saber alguns conceitos. Por exemplo, o Arte Naval, ele define embarcação, como toda construção, feita de madeira, ferro, aço, fibra, alumínio, ou da combinação desses e outros materiais, que flutua, sendo especificamente destinada a transportar pela água pessoas ou coisas. Olha bem, que definição legal. Quando fala barco, barco é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Embarcação e barco é a mesma coisa. Então, se uma moto aquática transporta uma pessoa, 2 ou 3, ela está na categoria de barco, está na categoria de embarcação. Agora, quando eu falo navio, nave ou nau, de uma maneira geral, estou me referindo às embarcações de grande porte, como, por exemplo, embarcações a partir de 24 metros de comprimento. Mas, como eu falei para vocês, como é de costume, precisamos conhecer e usar diversos termos que são indispensáveis na navegação e que tornam o entendimento entre os homens do mar extremamente claro. Em toda atividade tem um linguajar próprio. Na navegação, na marinharia, também existe. E vamos conhecer um pouquinho deles. Os barcos são divididos em corpos, formando o corpo avante e o corpo a ré. É o corpo de vante e o corpo de ré das nossas embarcações. As posições relativas para quem está a bordo são consideradas assim. Se eu estou na parte da frente, eu estou avante. Mas se eu estiver na parte de trás, eu estou a ré. A região da extremidade de vante, lá na frente, o bico do barco, é chamado de proa. Para efeito de marcação relativa, a proa está a 00 grau. Começa aqui a contagem para a direita ou para a esquerda em graus relativos. Esse bico do barco, inclusive, essa emenda é chamada de roda de proa. Então, a proa da embarcação é a extremidade de vante. E a região da extremidade de ré da nossa embarcação é denominada de popa. Então, para efeito de marcação relativa, a popa está a 180 graus da proa. A região central do meu barco, ou seja, compreendida entre a proa e a popa no meio, é chamada de meia nau, metade da minha nau, metade da minha embarcação. Proa, popa e meia nau da minha embarcação. Se eu partir o barco no meio, ficou 2 pedaços, são 2 bandas, 2 lados. Na navegação, na marinharia, esses lados são chamados de bordos. E cada bordo recebe um nome. Então, vamos lá. Olhando-se de popa para proa, a parte direita da minha embarcação eu chamo de boreste e a parte esquerda da minha embarcação eu chamo de bombordo. É muito comum o aluno confundir boreste com bombordo, já que são 2 termos muito parecidos. Tiver dúvida na hora da prova, meu Deus, o que é boreste e o que é bombordo? Coloca a mãozinha esquerda no peito, escuta o coração bater, bom, 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 bom. É o lado de bombordo. Então, levantou o braço esquerdo, é o teu bombordo da tua embarcação. Pois bem, boreste parte direita, bombordo parte esquerda. Mas quando a gente está navegando, por exemplo, eu estou vendo uma ilha pelo lado de boreste, eu estou vendo um navio pelo lado de bombordo. A gente não usa o termo lado, também não usa só o bordo, a gente usa o termo través. E o que é través? Través
é a direção perpendicular ao plano longitudinal do barco, ou seja, o través fica aproximadamente a meio navio. Então, se eu contar do bico de proa, vamos contar assim, ó, do bico de proa do zero, se eu for para o meio do meu barco, mais ou menos 90 graus aproximadamente, eu tenho meu través de boreste, a metade da minha embarcação. Se eu fizer a mesma coisa, partindo do zero para bombordo, aqui neste ponto aqui, eu tenho o meu través de bombordo, que também fica a 90 graus do bico de proa. Então, eu posso dizer que través serve como referência para navegação e comunicação a bordo. Través de boreste, través de bombordo. Estou vendo o barco pelo meu través, estou vendo uma onda vindo pelo meu través de boreste e o meu través de bombordo da minha embarcação. Pois bem, pessoal, costado. O que é costado? Costado é todo esse revestimento exterior do casco, ó. Todo esse revestimento de um bordo e de outro é chamado de costado. Opa, é bom se dizer que proa, popa, meia-nau. Opa, deixa eu fechar o áudio aí que está dando um retorno. Se o aluno puder fechar aí para não dar retorno, a gente agradece aí para não dar aquele retorno. Mas pode abrir quando quiser perguntar, tá, Lobão? É porque Pronto, vou fechar aqui. Quando quiser abrir para perguntar alguma coisa, pessoal, podem abrir, tá bom? Vamos lá. Proa, eu falei proa, falei popa, falei meia-nau, falei boreste, falei bombordo. É importante dizer para vocês o seguinte: proa, popa, meia-nau, boreste e bombordo não definem uma parte do casco, e sim uma região, tá certo? Cujo tamanho é indefinido, variando de barco para barco. Qual o tamanho da minha proa? É indefinido. Qual o tamanho da minha popa? É indefinido, tá certo? Vamos falar de outros termos. O revestimento exterior do casco da minha embarcação, que envolve toda a embarcação de um bordo e de outro, é chamado de costado. Então, eu tenho um costado de boreste e eu tenho um costado de bombordo. As partes curvas do costado, de um bordo e de outro, junto à roda de proa, que é essa emenda aqui, é chamada de bochecha, também chamada de amura. Para efeito de marcação relativa, eu posso dizer para vocês que a bochecha, contando da roda de proa para a boresta aqui, ela dá mais ou menos aqui 45 graus. E para a bombordo, ela também dá 45 graus. Portanto, eu tenho a bochecha de boreste e eu tenho também a bochecha de bombordo da minha embarcação. Do mesmo modo, as partes curvas do costado, nas mediações da popa, onde passam os filetes d'água, são chamados de alheta. Portanto, eu tenho as alhetas de boreste e também tenho as alhetas de bombordo da minha embarcação. Pois bem, agora nós vamos ver algumas medidas lineares, tá? Medida linear, o comprimento da minha embarcação. No Brasil e em qualquer lugar do mundo, o comprimento é definido como sendo a distância horizontal entre os pontos extremos de proa até a popa da embarcação. Não conta qualquer melhoria que você fizer. Por exemplo, não conta o motor do barco, se for motor de popa. Ah, eu fiz uma plataforma de mergulho aqui, coloquei aqui bem bacana aqui para o pessoal mergulhar. Também não conta. O comprimento é do bico de proa até o bico de popa da nossa embarcação. Do mesmo modo, a medida transversal de borda a borda na parte mais larga da embarcação é chamada de boca. Aqui eu tenho a boca da minha embarcação. Duas medidas lineares. Vamos falar um pouquinho agora sobre linha d'água. Pessoal, quando colocamos o barco na água, naturalmente, pelo seu projeto, o barco vai para dentro d'água e ele não afunda. Então, o que acontece? Quando ele entra na água, logicamente, ele entra por meio do peso. Então, o peso atua de cima para baixo. Para que o barco não afunde, pela sua geometria, existe uma força que atua de baixo para cima. Essa força chama-se empuxo. Então, o peso de cima para baixo e o empuxo de baixo para cima é que faz a embarcação flutuar. E quando ela está flutuando, a gente pode ver que existe uma linha d'água, também chamada linha de flutuação. Então, eu posso dizer o seguinte: o que é linha d'água? A interseção da superfície da água com o costado da minha embarcação é chamado de linha d'água. Ok. Vamos falar, então,
No navio de grande porte, o que seria a linha d'água? Nos grandes navios, a linha d'água é essa faixa pintada, ó, normalmente na cor vinho, para dizer o seguinte, o que é que diz aqui? Se o navio está com muita carga, está com pouca carga ou está com meia carga. Existe uma linha que ele não pode ultrapassar, porque senão ele vai causar um acidente e o barco até, né, encalhar ou afundar, dependendo da região que ele navega. Então, essa linha é chamada de linha d'água. Quilha. O que é quilha? Vamos lá. Quilha é parte estrutural. Quilha, essa peça disposta em todo o comprimento do casco, no plano diametral, na parte mais baixa da embarcação, o alicerce da minha embarcação, é denominado quilha. Quilha, então, é a espinha dorsal. Todos os barcos bem construídos têm uma quilha perfeita. A quilha tem que ser de boa qualidade, senão o barco é de má qualidade. Então, pode-se dizer, como diz o arte naval, que a quilha é a parte mais importante do barco, qualquer que seja o seu tipo. Qual a parte mais importante do ser humano para ele ficar saudável? A coluna vertebral. Você pode ter dor de joelho, de cotovelo, de dedo, mas se tua coluna não acompanha, fica muito ruim, né? Porque a coluna vertebral é que faz a gente andar, se movimentar, pular, correr. A quilha do barco é o alicerce do imóvel. É a mesma coisa. Bom, linha d'água e quilha, por que eu apresentei isso aí? Porque eu preciso apresentar para vocês outras 3 medidas lineares. Vamos para uma delas. Calado. O que significa calado? Calado é uma medida que eu tiro do fundo da minha embarcação, quilha, até a linha de flutuação, linha d'água. Esse calado varia de acordo com a carga. Quanto mais peso, mais para dentro d'água, maior será essa distância aqui, maior será o calado. Do mesmo modo, a distância vertical entre a linha de flutuação, que é a linha d'água, até o convés principal da embarcação, é chamado de borda livre. E o que é convés? Convés é onde a gente se movimenta. A parte principal do barco ali é o convés da nossa embarcação. Por ser uma parte seca, está fora d'água, é chamado de borda livre. Mas essa borda livre também varia de acordo com a carga. E aqui também é uma medida que eu tiro da linha de flutuação até o convés principal. Pois bem, pontal ou pontal moldado é a medida vertical que eu tiro entre o convés principal e a quilha. Esse pontal ou pontal moldado, ele não muda. Independente do barco estar fora ou estar dentro d'água, ele não se altera. Então, eu apresentei para vocês o calado, a borda livre e o pontal da nossa embarcação. E para finalizar as medidas lineares, eu apresento para vocês o contorno. O que é contorno? Contorno é a medida tomada normalmente na parte mais larga da minha embarcação, ou seja, na borda mais larga ali da boca, passando pela quilha, ou seja, vai passando pelo fundo da embarcação, pela quilha, até a outra borda. E aqui vai me dar o contorno da minha embarcação, tá bom? Isso aqui é importante. Depois eu falo mais para vocês aqui de obras mortas e obras vivas, mas primeiro eu vou fazer 2 perguntinhas de prova. Quem já assistiu a aula viu, quem não assistiu, eu vou fazer para você ver como é que é o nível das questões. Uma delas está aí, ó. As medidas lineares de uma embarcação são: letra A, boca, contorno, calado e proa; letra B, boreste e bombordo, boca e proa; letra C, comprimento total, boca, pontal e contorno; a letra D, boca, calado, quilha e través; e a letra E, comprimento total, boca, pontal e longarinas. Alguém quer apontar qual que está 100% correta? Eu creio que seja a boca, contorno, calado e proa. A letra C. Alguém falou letra A e alguém falou letra C. Alguém quer falar mais alguma? Alguém concorda ou discorda? Então vamos analisar. Vamos analisar a letra A. Boca é uma medida? Sim. Contorno é uma medida? Sim. Calado é uma medida? Sim. E a proa? Não. A proa é uma região cujo tamanho é definido. A gente não mede a proa. Então, essa daqui está eliminada. Letra B. Boreste é uma medida? Não. Boreste é um dos bordos da minha embarcação. Eu tenho o boreste e eu tenho também o bombordo. Então,
vamos aqui está até errado, tá? Bordo, né? Que é para poder o aluno prestar atenção. Também eliminou. Letra C, o comprimento do barco é uma medida, sim, de proa a popa. A boca é a medida lateral, que eu tiro de borda a borda. O pontal eu tiro da quilha até o convés principal. E o contorno também é uma medida que eu tiro pela parte de baixo do meu barco. Ok. Letra C, aparentemente está 100% correta. Vamos ver outra. Boca é uma medida, sim. Calado também. Quilha. Quilha não é uma medida. Quilha é o fundo do barco. E o través é um dos bordos, um dos lados, né? Través de boreste ou través de bomborda. Então, aqui está errada também. Vamos ver a última. Comprimento total é uma medida. Perfeito. Boca é uma medida também. E o pontal? Pontal também. Longarina. Longarina não é uma medida. A gente nem falou das longarinas de uma embarcação. Não é uma medida. São peças que fazem parte do barco. Então, também está errada. Letra C. Comprimento total, a boca, o pontal e o contorno. Eu posso incluir aí o calado, também é uma medida. Posso incluir também a borda livre, que também é uma medida. Essa pergunta caiu na prova, eu fiz e bombei. Pois é. Né? Ela caiu na prova. Olha aí, tá vendo? Capitão, uma que caiu na prova eu não dei conta de responder. Se um barco de 2 motores, eu não vi na apostila, ele tem 2 motores, um está girando no sentido de ré e outro está girando no sentido para frente. Sim. A questão era, esse barco vai para boroeste, né? Vai para bombordo, né? Isso. Ou para frente ou de ré. Moço, eu fiquei na dúvida, agora me pegou, eu não dei conta de responder essa questão. Porque realmente não é fácil, não. Essa questão que você falar, né? Não é fácil, não. Essas são questões de interpretação, né? Um barco de 2 motores. A pergunta é assim, ó. É um barco de 2 motores, né? É um barco de 2 motores. Qual será a tendência da proa se um dos hélices estiver na rotação inferior ao outro? Não é isso? Isso. A resposta é: a proa tende a ir para o bordo do hélice que está com menor rotação. Entendeu? Porque o bordo do hélice que está com menor rotação vai receber a força do bordo do hélice que tem maior rotação. É como 2 pessoas, um magrinho e um forte. Se pegar um cabo e um segurar de um lado, um segurar do outro, quem vai puxar o outro? É o mais forte. Mais forte, isso. Exatamente. Então, a proa tende a ir para o bordo do hélice que está com menor rotação. Ele é mais fraquinho, o outro empurra para cima dele. Mas não, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, vamos fazer mais uma questão do que a gente está estudando aqui. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Então, vamos lá. Dentre as medidas apresentadas abaixo, é só para vocês verem o nível, né? Dentre as medidas apresentadas abaixo, qual que não tem que prestar atenção na prova? Qual que não será alterada? Qual dessas medidas não será alterada? Caso a carga da embarcação seja aumentada ou diminuída. Se eu boto mais carga, se eu tiro mais carga, qual delas aí que não acontece nada porque não tem nada a ver com peso? Deslocamento, borda livre, calado, pontal ou linha de flutuação? Pontal. É o pontal. Porque o que é que acontece? O calado é diretamente proporcional à borda livre. Se eu boto o peso, eu aumento o calado. Se eu tiro o peso, eu diminuo o calado. Se eu retiro o peso, diminui a borda livre. Se eu coloco o peso, eu aumento a borda livre. O pontal não mexe. Pontal é a medida que eu tiro do fundo do barco até o convés principal. Se estiver fora d'água ou estiver dentro d'água, não tem nenhum tipo de alteração. Não vou nem fazer o exercíciozinho aqui, porque não faz parte dessa aula. E para fechar, vamos falar de 2 termos: obras mortas e obras vivas. Eu poderia dizer simplesmente para você o seguinte, ó. Tudo abaixo da linha d'água eu chamo de obras vivas. E tudo que tiver acima da linha d'água eu chamo de obras mortas. Aí o aluno não vai entender mesmo, não. Então, vamos explicar com detalhes. O que significa obras vivas, também chamada de carena? Obras vivas ou carena? Essa questão caiu também na prova. Muito fácil. Termo usado em construção naval para se referir à parte do casco da embarcação que fica submersa. Ou seja, todo o invólucro da embarcação que fica abaixo da linha de flutuação,
eu chamo de obras vivas ou carena. Aí o aluno fala, mas capitão, por que obras vivas? Vamos entender o seguinte, quem respira dentro d'água é peixe. Então, lá embaixo, tudo que tiver debaixo d'água que não seja eu, que não respiro, é obras vivas, a não ser o mergulhador que está aí. Então, obras vivas, tudo que tiver dentro d'água. E tudo que tiver acima da linha de flutuação é denominado de obras mortas, ou seja, a parte do casco que fica acima da linha de flutuação, eu chamo ela de obras mortas. Aí o aluno dá aquela travada, né, e diz assim, caramba, ainda agorinha era calado, agora é obras vivas, ainda agorinha era borda livre, agora é obras mortas. Não entendi bexiga nenhuma. Então vamos explicar. Se liga na revisão para não errar. Obras vivas, eu me refiro a todo o invólucro da embarcação que fica abaixo da linha de flutuação. Calado é uma medida que eu tiro da quilha até a linha de flutuação. Essa medida varia também. E a diferença de obras mortas e borda livre? Borda livre, o que é borda livre? Borda livre é uma medida que eu tiro da linha de flutuação, da linha d'água, até o convés principal. E as obras mortas? Tudo que fica acima da linha d'água, nós chamamos de obras mortas. E para fechar, proa, popa, boreste, bombordo, través, os bordos, tá certo? O convés da embarcação, e a gente vai daqui a pouco entrar no nosso Ripian, iniciando pelas luzes de navegação. Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Beleza. Caiu quatro questões desses trem que você explicou agora na minha prova. Tá vendo aí? Você é de Cáceres? Não, eu sou de Goiânia. Goiânia, né? Isso. Você não assistiu às nossas aulas, não foi? Na outra vez? Assistiu, não? Você assistiu às outras aulas lá com o pessoal da conexão ou não assistiu nenhuma aula? O som dele agora fugiu. Opa, peraí. Eu assisti 2 aulas suas, né? 2 aulas só suas. Eu não sabia que tinha marcado a prova. Fui pego de surpresa. Aí tive que ir lá fazer a prova. Eu tinha esquecido um monte de coisa. Mas eu errei. Na minha prova, eu só não passei porque na hora de marcar o gabarito, chegou na página 29. E aí eu tive um vacilo de marcar no gabarito. Pulei a questão, entendeu? Entendi. Aí eu tirei 4,5. Beleza, então. Agora você vai tirar acima de 8, pode ter certeza. Coloca de novo o desenho lá dos nomes da lateral lá do barco pra gente tirar a print. Só um minuto, deixa eu carregar de novo aqui. Tá. Acabei fechando. Você fala o último, né? Sim, o último. Beleza, deu certo. Beleza, então, né? Obrigada. Vamos lá. Vou tirar agora e vamos subir com as regras de governo e de navegação. Pessoal, nós vamos agora estudar um assunto que é assim, digamos assim, é a nata da nossa prova, tá certo? Só não perde, só quem perde para ela dentro da prova é a parte de legislação náutica, que tem que prestar atenção também. Então, né, nesta aula, nós vamos estudar as regras de governo e de navegação. Estudaremos também a sinalização náutica complementar, fluvial e lacustre, as luzes e as marcas e também os sinais sonoros, sinais de apitos, buzina, sino, etc., que deve ter numa embarcação. Tá bom? Existe uma publicação internacional chamada Ripian, traduzida para o português, na original ela é chamada de Coreg, traduzida para o português, ela saiu com o nome de Ripian. O Ripian, ele significa Regulamento Internacional
para evitar abalroamentos no mar, ou seja, colisões entre embarcações. E é uma publicação aprovada pela IMO, Organização Marítima Internacional, que faz parte da ONU, onde todos os países, né, que navegam, que têm navios e embarcações pelo mundo, têm que seguir essa cartilha aí. E o RIPIAN, ele entrou em vigor no ano de 1977. A regra 1 do RIPIAN determina que as regras se aplicam a todas as embarcações em alto mar e em qualquer águas navegáveis que levem para o alto mar. Está dizendo o quê? Que todo navio que entra em um porto qualquer do mundo, ele tem que obedecer às regras do RIPIAN. E eu inicio lá pela regra 23. Por quê? Porque os navios não navegam só de dia, eles também navegam de noite. E para facilitar o nosso entendimento ao longo do nosso estudo, eu preciso apresentar para vocês as luzes previstas para uma embarcação, que são chamadas de luzes de navegação. Então vamos a elas. Toda embarcação que está apta a navegar no período noturno, ela deve se apresentar com a luz... Opa, deixa eu voltar aqui, parece que passou minha luz tudinho aqui. Ela deve se apresentar com a luz verde, que pode ser vista do 0 de proa até 112,5 pelo través de boreste. Uma luz verde aqui, ó. Se você observar, ela passa dos 90 graus do través de boreste e vai até 22,5 por anti-ré do través de boreste. Então, isso chama-se luz verde. A boreste. No lado de bombordo do meu barco, eu tenho que ter uma luz que tem um alcance do 0 de proa até 112,5 pelo través de bombordo. Você pode observar também que essa luz passa dos 90 graus do través e vai até 22,5 por anti-ré do través de bombordo. A luz verde e a vermelha encarnada são chamadas de luzes de bordos. Existe uma luz chamada luz de mastro, que fica mais alta do que essas duas luzes aí. A luz de mastro é branca, fixa, e ela faz um alcance de 112,5 pelo través de bombordo até 112,5 pelo través de boreste. Se vocês observarem até aqui, aqui tem um ponto cego. Esse ponto cego é preenchido por uma luz branca, chamada luz de alcançado. Essa luz, ela fecha o ângulo de 135 graus, que somados aos 225 graus aqui, dá um total de 360 graus. Então, em qualquer lugar da navegação, o meu barco pode ser visto. Revisando, as luzes de bordos, verde encarnada, vai do 0 a 112,5 para ambos os bordos. A luz de mastro mais alta é branca, contínua, 225 graus. E a luz de alcançado na popa também é branca, contínua, 135 graus. O que quer dizer contínua? Essas luzes, nenhuma delas fica piscando, são fixas. Você vê ela na tua embarcação e ela será bastante explorada aqui na nossa aula de hoje. Tá bom? Então, feita essa introdução, vamos agora estudar as regras de governo que regem as águas e o balizamento em portos e canais. Vamos começar pelo balizamento marítimo. O que é balizamento? Esse termo balizamento é um conjunto de sinais de auxílio à navegação instalados para proporcionar segurança à navegação, composto de faróis, faroletes, boias e balizas, que são instaladas em baías, canais de acesso às áreas portuárias, enseadas, bacia de evolução e nos terminais marítimos. Para quê? Para que toda a navegação dentro de um porto, de uma cidade, seja orientada pelo balizamento do RIPIAN. Tá bom? Então, quando você chega no porto do Rio de Janeiro, você quer se localizar, você segue o balizamento indicado nas cartas náuticas. Existem dois balizamentos no mundo. Existe o sistema A de balizamento e o sistema B, ambos da Associação Internacional de Sinalização Marítima. O Brasil adotou o sistema B, tá bom? Chamado de IALA-B, a sigla IALA-B, também chamado de região B. Só para vocês terem uma ideia, Japão, as Coreias e Filipinas, assim como o Brasil e todos os países das Américas e Caribe, incluindo os Estados Unidos, adotam esse balizamento que a gente vai ver aqui. O resto do mundo adota o sistema A. Quem é o resto do mundo? Praticamente a Europa. Ele troca um sinal de posição, só isso,
não nos interessa, que nós não estamos aqui para confundir, estamos para explicar. Então, existem 2 tipos de sinais dentro do balizamento. Existem os sinais cegos e os sinais luminosos. Presta atenção nas questões de prova. De acordo com o Rippian, o que é um sinal cego? É um sinal que não tem luz, orienta a navegação durante o dia, como, por exemplo, uma poita, uma baliza, uma placa de uma ponte, que te orienta durante o dia. E o que é um sinal luminoso? É aquele que orienta durante o dia, mas também orienta no período noturno, que possui, então, luz, como uma boia, um farolete e um farol. Como é que eu identifico, então, esse balizamento quando eu estou navegando? Durante o dia. Durante o dia, eu identifico ele pela cor da boia, pelo formato e pela marca de topo, o chapeuzinho em cima da boia. E de noite, como é que eu identifico o balizamento? Pela cor e o ritmo das luzes que ele emite ali no farol, na boia. Na nossa aula, a gente basicamente não explora o ritmo das luzes, porque não cai, mas a gente explora muito as cores das boias e a marca de top, porque faz parte do conteúdo de prova. Então, como eu falei para vocês, o sistema B da IALA, adotado pelo Brasil e por todos os países das Américas, é o sistema B. Ele compreende 5 tipos de sinais. O que vocês estão vendo na tela, foto original, são sinais laterais, nas cores verde e nas cores encarnadas. Existe também o sinal de perigo isolado, também na fotografia, preto e vermelho. Também nós temos os sinais de águas seguras, vermelho e branco. Os sinais especiais, 100% na cor amarelo ovo, e os sinais cardinais, amarelo e preto, ou preto e amarelo, a combinação dessas cores é de 2 apenas. Vamos detalhar cada sinal pela importância que eles têm para quem navega numa zona portuária. Então, vamos ver. Existe o nosso balizamento do Brasil, o Rippian diz assim, no Brasil, a direção convencional do balizamento é sempre vindo do mar. Ele quer dizer o seguinte, se houver colocação de boias em uma área portuária, essas boias devem ser colocadas lá fora na baía até o porto, não o contrário. Então, se ela tiver que ser numerada, ela será numerada de fora, crescente de fora para dentro. E os sinais laterais, verdes e encarnados, estão 100% associados à direção convencional do balizamento. Presta atenção que isso aqui confunde. Então, vamos lá. Na região B, região do Brasil, inclusive, o vermelho indica Boreste. Observe que pelo meu desenho, eu estou tentando mostrar para vocês que essa embarcação está vindo do mar. Quando ela vem do mar para dentro do porto, ela deixa essas balizas, já número 1, a primeira lá de fora, por Boreste da embarcação, entra por dentro dela. E o verde, ela deixa então pelo bombordo da embarcação. Por isso que essa boia encarnada é chamada de boia de Boreste e a boia verde é chamada de bombordo. Daí se dizer que quem vem do mar entra em um canal dando Boreste para o sinal de cor vermelha e bombordo para as boias de cor verde. Obviamente que, ao sair do porto para o mar, as balizas de cor vermelha ficarão a bombordo e as balizas de cor verde ficarão a Boreste. Tá bom? Entendido? Entendido. Tá, estou pronto para a prova. Não, tá não. Vamos fechar mais um pouquinho nessa informação. Toda embarcação que vem do mar, pelo IALA B, ela tem que prestar atenção dessas boias de balizamento. Capitão, mas uma moto aquática precisa? Não precisa. Uma pequena lancha precisa? Não precisa. A gente está falando de grandes navios que estão entrando numa zona portuária. Um navio mercante, um navio de cruzeiro, que ele não pode entrar de qualquer jeito. Então, quando esse tipo de navio vem do mar, ele deixa por Boreste boias encarnadas vermelhas. E essas boias são numeradas. A numeração é crescente de fora para dentro. E elas são sempre ímpares. Então, começa pela número 1, vai para a número 3, 5, 7, 9, 11, 13. Vai depender da extensão da área portuária. Elas podem ter formato cônico, pode ter formato de pilar, como vocês estão vendo aqui, ou pode ter formato de charuto. E se tiver a marca de top, será sempre um cone com o vértice para cima. Então, ele diz assim, um triângulo, é isso mesmo, na cor do sinal.
Do mesmo modo, quando o barco vem do mar para dentro de um porto, ela deixa pelo bombordo da embarcação balizas de cor verde. Essas balizas também são numeradas e são sempre pares. E essa numeração é crescente de fora para dentro. O número 2 e vai até a última boia da zona portuária, né? Vai depender da extensão do canal. As boias verdes podem ter formato cilíndrico, representando o topo, formato de pilar ou formato de charuto. E se tiver a marca de top, será sempre o cilindro. Então, aqui eu passei a observar o seguinte: se a de boreste é um cone e a de bombordo um cilindro, o daltônico, mesmo não conhecendo as cores, pela simbologia do topo da boia, ele consegue se habilitar com a restrição de navegar somente durante o dia. Por que ele navega durante o dia somente? Porque à noite essas balizas vão emitir sinais. A de boreste vai dar lampejos vermelhos e a de bombordo vai dar lampejos verdes. Quando eu acender a luz do meu barco, a luz do meu barco de boreste é verde e a luz de bombordo é encarnada. Não há um casamento nas luzes. Daí se dizer que o bom marinheiro é aquele que vem do mar e entra no porto solteiro, se referindo às cores das luzes, se for no período noturno, mas quando ele sai do porto para o mar, ele sai casado, porque as luzes do barco casam com as boias de sinalização. Tudo bem até aqui? Alguém ficou com dúvida? Podemos seguir? Fernanda, tranquilo? Então vamos em frente. Bom, mas como nem tudo é flor, tem sempre um obstáculo a ser superado. Lembrando que a direção convencional do balizamento do Brasil é sempre vindo do mar. Bom, e se houver uma bifurcação de canal, o que é isso? Uma ilha que eu tenha que contornar por um lado ou pelo outro. Como é que eu escolho? Como é que eu faço? Então, existem os sinais laterais modificados, usados quando o canal principal se bifurca. Se você observar no meu desenho, eu estou tentando dizer para vocês o seguinte, que essa embarcação ela poderá contornar esta ilha por boreste, mas também ela tem a opção de contornar esta ilha por bombordo. E como é que ele vai escolher? Vamos explicar. Os sinais laterais podem ser modificados por faixa verde. Está vendo aqui, ó? A boia de boreste, que era toda vermelha, agora tem uma faixa verde. Ou a boia verde com faixa encarnada. Elas são utilizadas para quê? Indicar o canal preferencial, aquele que, por exemplo, é mais profundo, é mais seguro, o caminho é mais curto. Tenha um ou dois desses requisitos. Tá certo? Capitão, mas até agora eu não entendi nada. Então vamos lá. Estou vindo do mar para dentro de um porto qualquer que eu não conheço. Estou passando pela boia número 1, passando pela boia número 2. Quando eu olho na minha frente, eu vejo uma baliza verde com uma faixa horizontal encarnada. Tendo em vista que se ela fosse 100% verde, eu iria para a boreste aqui, pela 3 e pela 6, porque eu deixo sempre as verdes por bombordo. Eu entendo que pelo fato dela ter a cor predominante verde, o canal principal é para boreste, pela boia 3 e 6. Mas essa faixa encarnada, ela diz para mim, se eu quiser ir pelo secundário, eu posso ir pela boia 4 e 5. Qual a diferença entre eu ir pela 3 e 6, nesse caso, ou ir pela 4 e 5? Pela 3 e 6, o canal pode ser mais profundo, ter menos vento e menos corrente, ser mais perto de chegar no porto, tá certo? E ser 100% seguro, tanto de dia quanto de noite. Já pela 4 e 5, pode ser que na carta náutica eu diga, olha, o caminho aqui é mais... Dá para ir, dá, mas é mais longo. Atenção com as pedras. Tem ponto raso, ou seja, dá para ir, mas não é o principal. Então, a pergunta de prova é assim, ó. Se você estiver navegando numa área e você observar que o caminho mais profundo está para a boreste, que é o caso aqui, ó, para a boreste da boia, quais são as cores da boia? Você vai marcar assim, ó, boia verde com uma faixa horizontal encarnada. Por quê? Porque sinal lateral de cor verde com faixa horizontal encarnada indica que o canal preferencial está no canal de seu boreste.
E se for o contrário? Então vamos lá. Estou vindo do porto, estou vindo do mar e de repente eu vejo uma boia encarnada com a faixa verde. Se ela fosse 100% vermelha, encarnada, eu não poderia ir pela 3 e pela 6, porque quando eu entro, eu não deixo as encarnadas por bombordo, sempre por boreste. Então o principal seria pela 4 e 5. Mas pelo fato dele ter colocado uma faixa verde, eu tenho a segunda opção de ir para lá. Então, a pergunta de prova: se eu estiver navegando numa área e observar que o caminho mais profundo está para bombordo de uma boia, qual a cor da boia? Você vai colocar boia encarnada, vermelha, com uma faixa verde. Por quê? Porque sinal lateral de cor encarnado com faixa verde indica que o canal preferencial está no canal de seu bombordo. 4 e 5. É fácil? Não é fácil, mas se você mentalizar que a cor predominante é que vai definir o preferencial, você acerta a questão na prova. Vamos para as mais fáceis agora. Sinal de perigo isolado, para que serve? Para indicar perigo. Justamente ele é colocado sobre um perigo isolado. Por que isolado? Em tamanho limitado, não pode ser um perigo muito grande. Então, por exemplo, vamos lá. Digamos que aí debaixo dessa boia aqui tem uma pedra. Aqui tem uma pedra. O que é que a Marinha faz? A Marinha vai lá e coloca a boia de perigo isolado. Essa pedra não pode ser muito grande para cá, nem muito grande para lá. Ela tem que ser aqui embaixo da boia. Então, sinal de perigo isolado, característica: possui as cores preta e encarnadas em listas horizontais. Então, tem uma questão de prova. Quais são as cores do sinal de perigo isolado? É uma baliza de cor preta com uma ou mais faixas horizontais encarnadas. Qual a marca de top que indica um perigo isolado? 2 esferas pretas, uma sobre a outra. Por que essa insistência na marca de top? Na prova cai, e o daltônico que não conhece cor, ele também tem o direito de se habilitar. Olhando para as 2 esferas pretas, uma sobre a outra, ele sabe que trata-se de um perigo isolado. E quando ele vê um perigo isolado, ele se afasta para um lado ou ele se afasta para o outro. Então, os sinais de perigo isolado servem para indicar perigos isolados de tamanho limitado, cercados por águas navegáveis. Vamos a um outro sinal. Sinal de águas seguras. Esse sinal é fácil. Indica que no entorno do sinal as águas são seguras. Tá tudo beleza para se navegar aqui. Característica: faixas verticais encarnadas e brancas. Devia ser verde, né? Encarnadas e brancas. E se tiver marca de top, será sempre uma esfera na cor vermelha. Qual o formato do sinal de águas seguras? Pode ter formato esférico, redondo, né? Pode ter formato de pilar ou pode ter formato de charuto. E repetindo, se tiver marca de top, será sempre uma esfera na cor vermelha. Viu essa boia aí? Meu Deus, aqui está tudo perfeito. Aquela boia está indicando que aqui está 100% navegável. Sinal especial. Esse sinal ele foi criado para apenas demarcar uma área. Ele não é específico para a navegação. Como assim demarcar uma área? Por exemplo, ele pode demarcar uma zona de fundeio, onde os navios poderão escolher aquele local só para fundear, não para navegar. Pode demarcar uma área de exercício militar. O navio da Marinha, por exemplo, vai fazer tiro em determinada área, demarca com boias amarelas. Uma zona de despejo, digamos que vai tirar sedimentos de um rio e colocar no outro ponto, demarca com boias amarelas. Uma área de recreação, de banhista, a prefeitura local vai ali e faz a demarcação. Sinal especial, característica: formato opcional e na cor 100% amarela. E se tiver marca de top, será sempre um X na cor do sinal. Se vocês observarem na fotografia, aqui tem um cordão de boias amarelas demarcando esse pequeno pedaço de água aqui. O que será? Eu acho que aí é uma área reservada para banhista, ali para ninguém entrar com embarcação naquele ponto ali. Mas poderá ser uma zona de despejo, poderá ser uma zona de exercício, não se sabe. Mas é só para você entender. Tem uma pergunta muito interessante que tem que prestar atenção, que diz assim: se você estiver navegando numa área de uma hidrelétrica e observar
um cordão de boias demarcatórias. Qual a cor da boia? Amarela. Trata-se de um sinal especial. Boia amarela, demarcou a área, então a cor dela é sempre amarelo. Vamos falar então, para finalizar esse módulo, sinais cardinais. O que significa esses sinais cardinais? Os sinais cardinais, eles têm como referência os pontos cardeais do globo terrestre: ponto norte, ponto sul, ponto leste e ponto oeste. Ou seja, ele usa como referência a nossa bússola. Na navegação, as agulhas de navegação, agulha magnética, por exemplo. Ele representa, então, os quadrantes no qual a embarcação vai encontrar águas seguras. Os 4 quadrantes: quadrante norte, o quadrante sul, o quadrante leste e o quadrante oeste. Ou seja, ele serve para indicar o lado seguro para você passar com o seu barco. Mas eu tenho que prestar atenção ao que mais sobre isso aqui, além de saber que ele demarca o quadrante seguro. A marca de top. Preste atenção na marca de top, pois obrigatoriamente eles são dotados de marca de top. Eles não são iguais na combinação dos amarelos e pretos, mas a marca de top é que diferencia eles 100%. Então, já que é assim, vamos olhar as marcas de top. Sinal cardinal norte, facilmente identificável por 2 cones com vértice para cima. Para cima, norte. Sinal cardinal sul, praticamente identificável por 2 cones com vértice para baixo, dizendo que o quadrante sul, nesse quadrante sul, as águas são seguras. Sinal cardinal oeste se apresenta com 2 cones unidos pelas pontas, e sinal cardinal leste se apresenta com 2 cones unidos pela base. Presta atenção na marca de top. Aí, capitão, mas até agora eu não entendi. Por exemplo, dê um exemplo aí, como é que eu utilizaria a olho nu. Então, vamos lá. Você está navegando e, de repente, você vê uma baliza dela. Eu estou indo daqui para lá. Quando eu olho para o topo da boia, eu vejo o sinal cardinal oeste. Está dizendo para mim, passe a oeste desse sinal. Então, eu vou por aqui. Mas por que eu não posso ir para leste do sinal? Aqui embaixo tem pedra. Ele justamente está dizendo para mim, não passe a leste, passe a oeste. O oeste elimina o leste, o norte elimina o sul. Só. E é isso que a gente tem que entender. Vamos revisar rapidamente para que a gente entre no balizamento fluvial. O balizamento adotado pelo Brasil, IALA B, região B. Aqui eu estou de dia. Todas as marcas de top estão por aí. E as luzes também estão por aí. Vamos condicionar que o canal preferencial, aquele principal, essa linha azul que vai de baixo para cima. Vamos condicionar que o sinal secundário, aquele canal que só dá para navegar durante o dia, que é muito longo, não é muito seguro. Essa linhazinha que vai para a boreste aqui, ó, vamos passar aqui, amarela. Digamos que essa daqui é um canal secundário. Lá em cima também, no canto esquerdo. Vamos condicionar que aqui também tem um outro canal secundário. Aquele que dá para ir, mas não é o principal. Vamos fazer uma análise rápida. Aqui eu tenho um sinal especial, demarcando aqui certamente uma área de recreação, que aqui é uma enseada. Logo embaixo aqui eu tenho um sinal de perigo isolado. Tem alguma coisa aqui embaixo aqui, eu não devo me aproximar. Mais embaixo aqui eu tenho o sinal de águas seguras, que está pelo meu través de bombordo. Estou tranquilo que aqui está seguro. Beleza, então. Agora vamos movimentar uma das embarcações. Vindo do mar para dentro do porto, a embarcação parou para analisar. Vou pelo caminho amarelo ou vou pelo caminho azul? Com essa configuração, obrigatoriamente eu tenho que seguir a linha azul, deixando encarnada para o boreste e a verde para o bombordo. Mas se colocar um sinal com a faixa verde indica que o canal preferencial está para bombordo na linha azul e o canal secundário está para a linha amarela. Então aqui é o principal. Então eu vou subir pelo principal. Dei uma paradinha porque eu olhei para a bochecha de bombordo do meu barco e observei que tem 2 sinais cardinais, um do lado do outro. E no topo do sinal tem 2 cones unidos pela base. Sinal cardinal leste, dizendo passe a leste desse sinal. Porque se você passar a oeste, tem logo um barco aqui afundado aqui, ó.
Tem um barco aqui, não passe para o oeste, passe para leste. Aqui tem uma pergunta de prova que diz: em que situação é colocado um sinal dobrado? Olha aí, está dobrado, 2. Alguém sabe responder? Quando não foi informado, né? Que há quando, perigo ali. perfeito, é isso aí. É quando o perigo é recente. Esse barco aqui é um novo perigo, ainda não foi cartografado, nem decidido o que fazer com essa embarcação. Então, traça-se de novos perigos. Vamos subir. Subindo, dei uma paradinha que eu estou vendo aqui um sinal cardinal aqui em cima, sul, dizendo para mim simplesmente, não prossiga para o norte, não é seguro. Olha a pedra aqui em cima, não é seguro ir para o norte. Mas você pode ir para leste, se você quiser, ou você pode ir para oeste. Eu vou para oeste porque eu já configurei desta forma. Dou uma pequena parada e eu estou vendo uma boia de boreste, ok. Uma boia de bombordo, ok. Pela linha azul está perfeita. E mais embaixo uma outra boia de bombordo. Eu posso ir? Não. Eu não posso passar em 2 boias de mesma cor. Então, obrigatoriamente, eu sigo a seta. Mas se colocar uma faixa encarnada, indica que o canal preferencial nessa bifurcação de canal está para boreste. Linha azul, o caminho é mais curto, tá? Olho nu. Mas se eu quiser ir pelo canal de bombordo, não tem problema, pela faixa vermelha. Mas vou dar uma volta imensa para chegar no mesmo ponto que eu ia chegar com toda a facilidade do mundo ali naquela entrada ali, do canal secundário. Pessoal, não cai na prova, é só a título de informação. À noite, o que é que acontece? Só se navega no canal principal. Pode observar que o canal principal está todo iluminado. Luzes encarnadas, luzes verdes, luzes brancas. Os secundários não têm luz. Por quê? Porque durante a noite eles não são recomendáveis para navegar. Até mesmo proibido. Dúvidas? Se não tem dúvida, então, é dívida. E aqui a gente encerrou a parte 1, vamos diretamente para a parte 2 do nosso balizamento. Pessoal, o que é que acontece? Quando foi criado o RIPIAN, ele deixou uma brecha, né? Notadamente, não foi ao acaso, que aqueles países cuja navegação não seja possível utilizar as boias do balizamento marítimo, aquelas boias encarnadas e as boias verdes, elas poderão criar uma sinalização náutica complementar. Como assim? O Brasil, por exemplo, é de dimensões continentais e ele tem diversas hidrovias. Hidrovia do Madeira, hidrovia do São Francisco, hidrovia Tietê-Paraná, Paraná-Paraguai, tem várias hidrovias navegáveis. E não é possível colocar boia nas extensões dessas hidrovias até o camarada chegar no ponto de destino. Para você ter uma ideia, de Belém, Manaus, você navegando pelo rio, você demora 6 dias descendo, 6 dias descendo e 7 subindo. É muita coisa para navegar. Então, utilizando as regras do RIPIAN, foi aprovado o balizamento específico para a navegação fluvial e lacustre. E aqui a gente vai apresentar o balizamento fluvial, um pouco diferente do balizamento marítimo. Balizamento fluvial, instalado em rios, lagos e lagoas, como auxilia a navegação interior. Quando eu falo interior, para dentro das hidrovias. Normalmente tem regras próprias, em complemento, como eu falei, às regras para o balizamento marítimo, aquelas boias que a gente falou. Pois bem, são constituídos basicamente de placas. Vocês estão vendo os trabalhadores aí colocando e fazendo manutenção. Essas placas são colocadas nas margens dos rios, nas pontes, que a gente vai ver também, ou no próprio rio, se for afixado em boia. Para quê? A mesma coisa das boias de balizamento marítimo, orientar a navegação. Então, vamos ver as combinações previstas nas nossas hidrovias do Brasil e também na hidrovia Paraguai-Paraná. Se você estiver navegando em qualquer hidrovia do Brasil e observou na margem uma boia com fundo laranja, com símbolo na cor preta, indica que nessa região você só pode navegar durante o dia. Observe que ela tem um fundo laranja e um símbolo na cor preta. Se você estiver navegando em qualquer hidrovia do Brasil e observar na margem direita boias, placas brancas
com o símbolo na cor verde, ou placas brancas na margem esquerda, com o símbolo na cor vermelha, o mesmo símbolo, só muda o fundo e a cor, indica que naquele trecho da hidrovia você pode navegar tanto durante o dia quanto no período noturno. Então você vê que tem um conjunto de placas, mas a simbologia não muda. Por exemplo, o que significa um R dentro da placa? Reduzir velocidade. O que significa uma âncora com a faixa transversal? Significa fundeiro proibido. Uma seta bem no meio da placa significa vá para o meio do rio. Uma seta que tem um contorno para a esquerda, vá para a margem esquerda. Uma seta que tem um contorno para a direita, vá para a margem direita. Uma seta que tem uma setinha lá na direita, vá para a margem direita, fique navegando na margem direita. Se for para a esquerda, a margem esquerda. Então você vê que elas são bem didáticas. Existem mais duas no nosso balizamento, que é uma placa com fundo branco, com duas esferas pretas e dois sinalzinhos de mais, que significa perigo isolado. Mas na prova não vai vir com desenho, vai vir assim. Se você estiver navegando no balizamento fluvial, encontrar uma placa com símbolo, ele bota assim, ó, entre aspas, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, com sinalzinho de mais. O que significa? Significa perigo isolado. Ali tem um perigo, é colocada a placa no local do perigo. Do mesmo modo, se você estiver navegando, encontrar uma placa com fundo preto e um sinal que parece um Y, um gancho, o que significa? Significa bifurcação de canal. Mas na prova de vocês vai vir assim, ó, um símbolo com Y e uma, entre aspas, significa bifurcação de canal. Aí o nosso aluno aí, né, que tá dando aquele cochilo, fala assim, capitão, não entendi ainda não. Mas para que serve essa placa? Observe, eu coloquei a placa preta aqui, porque tem uma pequena ilha. Então, o teu barco vem e olhando para a placa, ele escolhe se ele vai contornar para o Boreste ou se ele vai contornar para o Bobordo. Qual o principal? Se a perninha da esquerda for a mais larga, o principal é você contornar pela esquerda. Se a perninha da direita for mais larga, o principal é você contornar pela direita. Bem didática, né, Fernanda? Bifurcação de canal, setinha para cá, setinha para lá, não tem muita dificuldade, não. Essas placas são muito fáceis. Mas a Marinha, ela nos cobra as placas aprovadas para o balizamento da hidrovia Paraguai-Paraná também. E é fácil, muito tranquilo, essas boias aqui também muito bacana. Então, são 5 sinais também dessa hidrovia, só para vocês terem uma ideia de história, né? Geografia, né? Geografia. A hidrovia, por que o nome da hidrovia é Paraguai-Paraná? Ela inicia aqui no Porto de Cáceres, no Brasil, passa pela Bolívia, Paraguai, Argentina e vai até o Porto de Nova Palmira, no Uruguai. Pense numa hidrovia longa. E ela utiliza 5 placas apenas para orientar a navegação em toda a hidrovia. Então, se você estiver navegando, mas a Marinha não fala textualmente hidrovia Paraguai-Paraná, não. Se você estiver navegando, realizando a navegação fluvial e lacustre, e verificar um retângulo, aí ela bota um retângulozinho, não bota a cor não, bota um quadradozinho no desenho. O que significa? Significa que o canal é junto à margem. Ela está dizendo para mim que o canal mais profundo ou está na margem esquerda aqui, mais no fundo aqui, ou o canal mais profundo está lá naquele canto direito. Quem vai dizer é a placa. Se você estiver navegando no balizamento fluvial e lacustre, encontrar um símbolo, aí ele vai botar entre aspas um H, que na verdade é verde encarnado, mas ele bota assim, ó, um símbolozinho H. O que significa? Significa que o canal mais profundo está no meio do rio, ou simplesmente canal a meio do rio. Se você observar esses navios aqui, estão todos no meio do rio. Por que será? Porque o canal mais profundo nesse trecho, é aí no meio do rio, e simplesmente tem H numa ponta e H na outra ponta lá, para orientar a navegação. Se você estiver navegando e encontrar um X, o que significa um X? Mudança de margem. Se você está numa margem, passa para outra margem para poder sair daquele ponto de referência. As outras duas, a gente já sabe. Bifurcação de canal, Y. Perigo isolado, sinalzinho de mais, que vem na nossa prova ali, tá bom? Bem tranquilo. Bom, mas antes de eu apresentar as placas finais, que são das pontes,
eu vou fazer uma palhinha aqui para vocês entenderem como é que essas placas são colocadas, porque tem duas questõezinhas de prova que quer pegar o aluno. Existe uma convenção básica que diz o seguinte: montante, a gente se refere sempre à nascente do rio. Todo rio nasce nos montes e ele desemboca para o mar, que a gente chama de jusante. Então, montante onde nasce o rio, jusante onde desemboca esse mesmo rio. Utilizando essa referência, a margem direita, entende-se por margem direita de um rio, a margem situada do lado direito de quem desce o rio. Do mesmo modo, entende-se por margem esquerda de um rio, a margem situada do lado esquerdo de quem desce esse mesmo rio. Então, estou colocando para vocês montante e jusante, estou descendo o rio. Bom, e por que isso é importante? É importante por causa da questão de prova. Onde fica situada a margem direita de um rio? À direita de quem desce o rio. E a margem esquerda do rio? À esquerda de quem desce esse mesmo rio. Mas, vem uma coisa importante aqui, é a colocação das placas. Lembre-se, no Brasil, a direção convencional do balizamento cresce sempre vindo do mar, né? A numeração vai crescendo vindo do mar. E no caso da navegação fluvial, essas placas subindo o rio, se elas forem numeradas, será numerada do mar para dentro da hidrovia ou subir da hidrovia. Usando esse conceito, placas com simbologia encarnada vai para a margem esquerda de quem desce e placas com simbologia verde vai para a margem direita de quem desce. Então, esse barco B, ele está vindo do mar, passou pelas duas últimas boias marítimas e está entrando na hidrovia. Por boreste, ele vê simbologias encarnadas, por bombordo, ele vê simbologias verdes, então ele também entra na hidrovia. Mas quando ele desce a hidrovia, ele também desce casado. E aí vai as duas questãozinhas de prova aí que tem que prestar atenção. No canal ou rio, quem navega a favor da corrente, o barco A, deve posicionar-se no meio do rio. E a outra embarcação, certamente é que está subindo o rio, na sua margem de boreste, não é na margem direita não, tá, pessoal? É na sua margem de boreste, é com relação ao boreste do barco. E a margem de boreste do barco é nesse canto aqui. Sendo que, complemento, a que vem a favor da corrente tem preferência de passagem. Beleza? Isso é uma regra. Cuidado com a pegadinha. A outra aqui. No canal ou rio principalmente estreito, a embarcação maior, mais de 20 metros, tem preferência em relação à embarcação miúda. Então, digamos que eu tenho esse barco A, que tem mais de 20 metros. Eu tenho a embarcação miúda que está descendo e ele também. A que está descendo vai mais para a margem de boreste, porque ela é muito grande, para deixar o meio do rio para ela. Então, ela, que ela é maior, tem preferência em relação à embarcação miúda. Então, todas, no caso, vão mais para a margem de boreste, para que a embarcação miúda tenha, a embarcação maior que 20, tenha preferência de passagem. Isso é questão de prova. E para finalizar este módulo do RIPIAN, vamos falar sobre as placas. Toda ponte que liga, que tenha um porto, toda cidade do mundo que tem uma ponte que divide e tem que passar no meio dessa cidade, como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, que divide Niterói com o Rio de Janeiro, a Ponte Navarro aqui em Natal, que divide Natal com Ridinha, a Ponte Hercílio Luz lá em Santa Catarina e outras pontes no mundo. Ela tem que ter placas de sinalização. Para quê? Justamente para você saber onde passar, qual a altura, evitar acidentes e bater na ponte. Então, vamos estudar essas 5 placas aqui. Raramente cai na prova, mas quando cai, pode causar um estrago, né? Com o aluno, aquela questãozinha que ele não prestou atenção. Então, vamos lá. Vamos começar pelo balizamento marítimo. Tem uma pergunta de prova. Eu botei esse desenho todinho aqui só para fazer uma pergunta de prova. Que diz o seguinte: qual a cor da luz do vão principal de uma ponte? Estou falando da noite. Você vai colocar branca. Essa luz pode ser branca, intermitente, ou seja, ela fica piscando. Então, quando você vem do mar, está lá no vão central uma luzinha branca dizendo, olha, aqui é o principal. Quando você sai do mar, sai do porto para o mar, ela está lá também dizendo, passe aqui no vão principal. Sendo que vindo do mar,
Alguns pilares de sustentação do vão principal também são iluminados. A de Boreste, de quem entra, dá pequenos lampejos vermelhos. A de Bombordo, de quem entra, dá pequenos lampejos verdes. Mas essa daqui não cai. Essa daqui é muito comum cair na prova. Beleza? Branca. Vamos agora no balizamento marítimo. Eu estou entrando num porto durante o dia. O que eu tenho que observar? Onde estão placas de orientação? Nesse caso aqui, ó, de acordo com as convenções para o balizamento marítimo, quando eu venho do mar, eu sempre vejo no vão principal uma esfera vermelha com a faixa vertical branca, que está dizendo que entre essas duas pilastras as águas são seguras. A boia de água segura não é vermelha e branca? Está aí também uma placa vermelha e branca. Quando eu estou vindo do mar para dentro do porto, eu olho para a pilastra de Boreste e vejo um cone encarnado representando o topo da boia de Boreste e vejo um cilindro verde representando o topo da boia de Bomborda. Então esse aqui é o tramo principal para grandes navios. As pequenas embarcações podem passar por qualquer um, desde que não tenha nenhum obstáculo de sinalização. Ponto. Agora vamos para o balizamento fluvial. Isso aqui é que gera dor de cabeça, mas eu encontrei uma regrinha aqui que vai dar certo. A pergunta de prova diz assim, ó: numa ponte que atravessa um rio, eu observei uma placa branca com um retângulo pintado de vermelho. O que significa? Significa que o tráfego está à esquerda de quem desce ou sobe o rio. Ela pode cair assim, ó: numa ponte que atravessa um rio, eu observei uma placa branca com um triângulo pintado de verde. Qual o significado? Significa que o tráfego está à direita de quem desce ou sobe o rio. Vamos fazer diferente, para vocês entenderem, porque essa questão tem erro lá dentro da prova, e às vezes eles trocam a simbologia na própria questão. Então, para evitar problema e a gente acertar de vez a questão, esqueça se é um quadrado, ou se é um retângulo, ou se é um triângulo. No Brasil, não vamos falar de política não, tá, pessoal? Para não dar confusão, é só para você situar. Esquerda é sempre vermelha. Direita é sempre verde, né? Verde e amarelo, direita. Vermelho, esquerda. Beleza, então. Então, observa aqui a regra mnemônica que eu criei. Numa ponte que atravessa um rio, eu vejo um símbolo na cor vermelha. Na esquerda, o tráfego está à esquerda de quem desce ou sobe o rio. Numa ponte que atravessa um rio, eu vejo um símbolo na cor verde. Direita, o tráfego está à direita de quem desce ou sobe o rio. Ficou legal, né, Fernanda? Dá para, né? Dá para matar a questão. Se o camarada prestar atenção lá, ele, opa, show de bola, matou a questão. É isso? Dá para ir bacana aqui. Então vamos agora para finalizar. Numa ponte que atravessa um rio, eu vejo um losango amarelo. O que significa? Que o tráfego nessas duas pilastras aqui está nos dois sentidos. Aqui é o tramo navegável. Eu posso ir, eu posso voltar pelo mesmo caminho aí, ó. Por dentro das duas eu posso ir e posso voltar. Numa ponte que atravessa o rio, eu vejo dois losangos amarelos, o que significa que o tráfego é permitido no sentido único, somente daqui para lá. Como é que eu vou saber que de lá para cá eu não posso vir? Vai ter uma placa dessa daqui, ó. Uma placa vermelha com a faixa horizontal branca. Então, de lá para cá, eu vejo isso aqui. Então, eu não posso ir daqui para lá. Eu só posso vir de lá para cá. E aqui a gente finaliza essas últimas placas. Dificilmente cai, mas aquela luz da ponte ali é danadinha para cair a luzinha da ponte. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então daremos 5 minutos para tomar uma água e a gente já volta com a parte 3, a parte 4, onde a gente vai estudar as luzes e as marcas de navegação, aprender as regras de cruzamento entre barcos e também vamos ver os sinais de apito, os sinais sonoros. 5 minutinhos, tomamos uma água e já voltamos.
Voltando, pessoal, vamos dar continuidade. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Tudo que a gente viu aqui hoje são, digamos assim, não passa despercebido nas provas da Marinha. Pode ter certeza. Tudo que a gente viu aqui é passível de cair em prova e é muito comum a gente se deparar com esse conteúdo. Então, nós vimos aqui o balizamento marítimo, vimos o balizamento fluvial, ou seja, as boias e as placas que são colocadas. Pronto. Mas não é só isso. A gente precisa também conhecer as regras para evitar abalroamentos. Como é que eu faço para evitar, por exemplo, me chocar com a embarcação? Saber quem tem preferência e quem não tem. Em que momento eu posso cruzar uma embarcação? Então, nós vamos ver aqui as principais manobras para evitar abalroamento. E de acordo com o Rypian, as 3 regras, 13, 14 e 15, são situações chamadas de roda-roda, ultrapassagem e a situação de rumos cruzados, como acontece com os automóveis. E de acordo com o Rypian, eu também posso utilizar os sinais sonoros, né? Como a buzina do carro aqui. No caso das embarcações, esses sinais sonoros eles podem ser emitidos por apitos, buzina e ainda por sinos. Mas só podem ser utilizados em 3 situações. Na manobra, estou manobrando com o meu barco aqui, preciso sinalizar com algum sinal de apito. A advertência, chamar a atenção de um outro barco. E baixa visibilidade. O tempo fechou, o nevoeirozinho ali que está atrapalhando a navegação. Na prova pode cair a pergunta sobre duração dos apitos. Então, vamos lá. Um apito curto tem duração aproximada de 1 segundo. Como seria um apito curto para mim fazer na minha embarcação? Como seria esse apito curto? Como é que é? É o apito seco. Um apito curto. E o apito longo? O apito longo tem duração de 4 a 6 segundos. Como seria, então, o apito longo? Um pouquinho mais puxado. E tem que ficar bem claro. Um apito curto tem duração aproximada de 1 segundo e o apito longo, duração aproximada de 4 a 6 segundos. Mas vamos iniciar com as manobras para evitar abalroamento. A primeira situação que eu gosto de apresentar é a regra 14. Situação de roda-roda. Roda-roda, a roda do barco não é o bico aqui, Damião? O bico do barco não é a roda? Então, basicamente, um está vindo na frente do outro. Então, na situação de roda-roda, como eu devo proceder? A regra 14 diz, quando 2 embarcações estiverem se aproximando em rumo diretamente opostos, ou quase diretamente opostos, que envolva risco de abalroamento, ambas as embarcações guiam para boreste, passando bombordo com bombordo uma da outra. Cuidado com as pegadinhas, é bombordo com bombordo uma da outra. Essa regra tem que ser obedecida, tá, pessoal? Senão você vai chamar e advertir por apito, chamar a atenção da outra embarcação. Vamos a outra situação. Situação de ultrapassagem. A priori, eu posso ultrapassar por qualquer lado. Eu escolho o lado e faço a ultrapassagem. Mas eu tenho que tem certas regras que eu devo obedecer. Então, vamos lá. O que diz a regra 13 do Rypian? Eu posso passar por qualquer lado. A embarcação que está em maior velocidade é chamada de alcançadora. Logicamente, a que está em menor velocidade é chamada de alcançada. Então, diz assim o Rypian, a embarcação alcançadora de maior velocidade não tem preferência de passagem, devendo passar pela outra à sua frente com segurança. Então, o que aconteceu? Um grande rio, uma largura de rio imensa, ou de mar, e eu estou vindo aqui, eu estou vendo uma embarcação ali, eu vou abrir para um bordo, ou abrir para o outro, escolher o bordo e passar. Evitar o banzeiro, evitar a marola, porque o barco que está na frente ali não é obrigado a manobrar. E o Rypian complementa, toda embarcação que esteja ultrapassando outra deverá se manter fora do caminho dessa outra. Então, se eu escolher passar por boreste, eu abro a minha embarcação, o máximo que eu puder, e vou-me embora. Isso é regra de ultrapassagem. Situação de rumos cruzados. O que significa? Quando um barco cruza com o outro, tem que prestar atenção que a regra do Rypian, que a regra 15 diz, a embarcação que avista por boreste não tem preferência. Eu botei esse
desenho aqui para facilitar o entendimento. Agora vocês vão entender por que as luzes de bordo são verdes e são encarnadas. Então vamos anoitecer. Anoiteceu. Eu sei que a luz de boreste da minha embarcação é verde. E sei que a luz de bombordo da minha embarcação é encarnada. Acendi as luzes de bordos. Logicamente, também vou acender a luz de alcançado na popa e a luz de mastro. O barco B, ele olhou para mim à noite e está vendo uma grande luz verde. O barco A olhou para mim e está vendo uma grande luz vermelha. Se eu fosse no trânsito e eu visse luz verde, eu passava. Mas se eu vir luz vermelha, eu paro. Então, a regra do Ripian se aplica aqui, ó. A embarcação que é vista por boreste não tem preferência. Então, o meu barco aqui no centro, em relação ao barco B, eu não tenho preferência. A preferência aqui é do barco B. Então, o barco B tem preferência de passagem. Eu dei a passagem para ele com a minha luz verde. O barco A está vendo luz vermelha. Aí eu pergunto, quem tem preferência, o meu barco que está subindo ou o barco A? Alguém quer responder? O barco que está subindo. O barco que está subindo. E o que é que o barco A faz? Ou ele aguarda, ou ele manobra para passar por trás. Entendeu? Porque aquele que avista por boreste, que é o caso do barco A, não tem preferência. Vamos ver se vocês entenderam. Eu tenho um barco A que está saindo do ponto A com destino ao ponto B na parte superior da tela. E eu tenho o barco B que está saindo do ponto C aqui na direita, vai descer para o ponto D na parte inferior. Eles podem se encontrar no pontinho vermelho. Pergunta, quem tem preferência, o barco A ou o barco B? O barco B, né? O barco B tem a preferência. O barco A não tem preferência. Ele tem que deixar o barco A, o barco B, manobrar, porque ele avistou por boreste. Vamos ver se vocês entenderam. O barco A está saindo do ponto A para o ponto B na parte superior. E o barco B está voltando do ponto D para o C. Aí eu pergunto, quem tem preferência? O barco A ou o barco B? O A tem a preferência. O barco A, porque aquele que avista pelo olho direito não tem preferência. Então segura, deixa o barco B, o barco A seguir e passa por trás. Tá bom? Essa é a regra do Ripian. Se você avaliou que seu barco não tem preferência, que é o caso nesse caso do barco que está ali no boreste, então o teu barco é chamado de embarcação obrigada a manobrar, passar por trás da outra embarcação. Tem exceção à regra? Tem. Tudo no mundo tem exceção à regra. Entre uma embarcação à vela e um barco motorizado, a preferência é do barco à vela, independente de onde venha. Até porque tudo se refere à autonomia e segurança. O barco à vela depende do piloto, da perícia do piloto, do vento, da corrente, e o barco a motorizado só depende mesmo de sua velocidade e da perícia do piloto. Bom, essas regras aqui a gente já viu. Agora vamos estudar os sinais de apito. Onde é que os sinais de apito podem entrar aqui? Então, os apitos eles começam com apitos curtos, depois eles combinam com apitos longos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Significado de cada apito na sequência. Um apito curto significa estou guinando a boreste. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu tenho esse barco B à esquerda. E ele quer entrar nesta enseada aqui. O comandante observou que tem uma lancha pelo través de boreste e mais na sua bochecha de boreste tem uma moto aquática. O que ele faz para poder entrar e os barcos daquela segurada, já que ele está em mais velocidade e os outros estão devagar? Ele pode soar um apito curto. Um apito curto, estou guinando a boreste. E ele faz a guinada de boreste com segurança, dá aquela chamada de atenção, advertência. Dois apitos curtos, portanto, estou guinando a bombordo. O barco B agora quer entrar ali. O que ele faz para chamar a atenção do barco que está no seu través de bombordo? Dois apitos curtos. Estou guinando a bombordo. Vamos na sequência dos apitos. Vamos agora fazer a manobra dos 3 apitos curtos. O que significa 3 apitos curtos?
Vamos dar um exemplo. Significa estou dando atrás, estou dando a ré. Olha o exemplo. Um enseado, a marina, o barco B só dá para sair de ré, cruzando várias embarcações aí na saída e na entrada da marina. O que é que o barco B faz? 3 apitos curtos. Pode repetir. E vai devagarinho, manobrando. Quando ele aparecer, os barcos seguros, ele manobra com 3 apitos curtos, estou dando atrás, estou dando máquinas a ré, e a navegação fica segura. Vamos agora, você lembra da situação de ultrapassagem? Eu falei, ó, numa área ampla, você puxa para um bordo ou puxa para o outro e vai embora. Mas se a sua ultrapassagem for realizada em um canal estreito, como uma ponte, ou uma via de acesso muito pequena, na entrada de marina, por exemplo, eu posso fazer o quê? Para me ultrapassar aquele barco com segurança? Eu posso utilizar os sinais de apito. Vamos lá. Lembra do apito curto? O apito curto dizia estou guinando a boreste. Vamos acrescentar os apitos longos. Na sequência, 2 apitos longos e um curto. Tenciono ultrapassá-lo por boreste. O barco A desce para o barco B. Vamos soar? Faz a manobra com segurança, 2 apitos longos e um curto. E se for a ultrapassagem por bombordo, lembra dos apitos curtos? 2 apitos curtos. Estou guinando a bombordo. Vamos acrescentar os longos na ordem. 2 apitos longos e um curto. Tenciono ultrapassá-lo pelo seu bombordo. Manobrou e passou. Bom, existem toques de apito também para a embarcação que está sendo ultrapassada. Por exemplo, digamos que você soou 2 apitos longos e 2 curtos para ultrapassar aqui por bombordo nesse espaço estreito. E a embarcação B concorda com sua ultrapassagem e vai sair até mais um pouco do local. Ela vai soar 4 apitos. Um apito longo e um curto, depois um longo e um curto, nessa ordem, que significa concordo com sua ultrapassagem. Como seria? E aí, ó, você vai manobrar com segurança. Beleza? Mas digamos que naquela manobra que você, quando soou os apitos, o barco B não entendeu. O cara soou os apitos aí para passar? Suou, mas não entendi. O que é que você faz para dizer para ele que não entendeu as intenções de manobra? O barco B vai soar 5 curtos ou mais. Não entendi suas intenções de manobra. A recomendação é que não ultrapasse ainda. Repita os toques de apito para depois seguir normalmente na navegação. Vamos revisar esses 6 apitos aqui logo. Um apito curto, estou guinando a boreste. 2 curtos, estou guinando a bombordo. 3 apitos curtos, estou dando a ré, estou dando máquinas atrás. 2 apitos longos e um curto, tenciono ultrapassá-lo pelo seu boreste. 2 longos e 2 curtos, tenciono ultrapassar pelo seu bombordo. Um apito longo e um longo e um curto nessa ordem, concordo com sua ultrapassagem, disse o barco B. 5 curtos ou mais, não entendi suas intenções de manobra, portanto não ultrapasse. Beleza? Vamos para mais 3 apitos para fechar o balão? Vamos lá. Visibilidade restrita. Eu falei assim, ó, os apitos só podem ser utilizados na manobra, advertência e em visibilidade restrita. A regra 35 diz assim a questão de prova. Vamos lá. Se sua embarcação estiver navegando, ocorre um nevoeiro em visibilidade restrita. A pergunta é, uma embarcação com propulsão mecânica com segmento em visibilidade restrita deve soar? O que significa a palavra com segmento? Significa com movimento. O barco, mesmo com tempo ruim, ele continua navegando. Minha orientação, que não tem nada a ver com a questão, acenda as luzes de navegação. Ela pode ser acesa nesse caso. E deve soar um apito longo de 2 em 2 minutos, à medida que ela se desloca. Um apito longo de 2 em 2 minutos. Embarcação com propulsão mecânica com segmento em visibilidade restrita deve soar um apito longo de 2 em 2 minutos. Mas se o comandante avaliou que ele não tem condições de navegar e ficar parado, sob máquinas, parada, ele deve soar
2 apitos longos de 2 em 2 minutos. E para finalizar os apitos, curva de rio. É muito comum, numa curva de rio, num local fechado, né, um canal estreito onde outras embarcações possam estar ocultas, acontecer um acidente. E aí existe uma regra de apito. Embarcação se aproximando de uma curva, canal estreito ou via de acesso, onde outras embarcações podem estar ocultas, ambas as embarcações devem soar um apito longo. Então, o barco que está virando aqui, um longo. O que vem do outro lado, o longo. Aí vai naquelas regras. A maior de 20 metros vai para o meio do rio, a outra para a sua margem de boreste. Se as duas forem miúdas, ambas para a boreste. E assim por diante. Dúvidas, pessoal? Enquanto isso, eu vou trocar o slide, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para a gente finalizar a nossa parte aqui com luzes e marcas de navegação. Esse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui não deveria nem cair na nossa prova de arrais amador. Isso deveria ser um conteúdo mais ali para a parte de mestre, que vai fazer navegação costeira, ou até para capitão, que vai fazer navegação oceânica. Mas a Marinha, ela cobra na prova e a gente tem que se aprofundar nesse assunto. Então, falaremos de luzes e marcas de navegação, que faz parte do nosso RIPIAN, Regulamento Internacional para Evitar Abarroamentos no Mar. Vamos revisar umas coisinhas aqui. Eu apresentei para vocês as luzes de bordos, verde e encarnada. Apresentei a luz de mastro branca e a luz de alcançado na popa. Vou jogar mais uma luz aqui, Pietro. Uma luz amarela, luz de reboque. Beleza? Lembrando que as luzes de navegação do meu barco só devem ser exibidas do pôr ao nascer do sol à noite e em visibilidade restrita. Ainda na última aula que eu falei, acenda as luzes sob neblina, sob nevoeiro. Então, tem uma pergunta de prova que diz assim: em que situação eu não devo utilizar? Eu devo utilizar as luzes de navegação? Eu não devo utilizar as luzes de navegação? Eu não devo utilizar quando a embarcação está atracada, quando está fundeada, que é o mesmo que ancorada, quando a embarcação está pegando boia ou quando a embarcação está na carreira, ou seja, retirada da água. Só navegando é que ela pode acender as luzes de navegação à noite ou em visibilidade restrita. Existem as marcas de navegação previstas para navegação mercantil, que podem ser em forma de balão, esfera, em forma de cone ou em forma de cilindro, nesse formato aqui. E são exibidas apenas durante o dia. Vai dar uma canseira aqui em vocês, mas a Marinha pede para passar. E cai na prova, tem que colocar, senão o aluno não vai aprender. Vamos agora fazer os abrandamentos daquelas luzes. Olha bem o que é que acontece. O RIPIAN prevê o seguinte: se a embarcação tiver o comprimento maior que 50 metros, ela acrescenta uma luz de mastro. Como assim? Uma embarcação maior que 50 metros ela deve ter uma luz de mastro avante, uma segunda luz de mastro branca a ré, as luzes de bordos verde e encarnada e a luz de alcançado na popa. Olha bem, acrescentou uma de mastro. Se for menor que 50, aí é o padrão. A luz de mastro avante, as luzes de bordos verde e encarnada e a luz de alcançado na popa. Beleza. Inferior a 50. Aí começa a cair os abrandamentos. Embarcação de comprimento inferior a 12 metros pode exibir, no lugar de todas aquelas luzes que a gente falou, as luzes de bordos, vermelha e verde encarnada, e uma luz circular branca na popa aqui, ó, no lugar de quê? Da do mastro e de alcançado. Aí vem outro abrandamento mais para baixo. Embarcação de comprimento inferior a 7 metros. Cuja velocidade máxima seja 7 nós, motorzinho pequeno, né? 7 nós é 14 km por hora, aquele motorzinho pequenininho, ela pode exibir, no lugar daquelas luzes, apenas uma luz circular branca na popa. Portanto, se possível, o comandante coloca as duas luzinhas de bordo aqui. Isso é para alcançar aquele pescador ribeirinho, aquele cidadão que tem um barco, é humilde, ele não tem dinheiro para muita coisa. Então, as luzes dele ali é a pescaria de meio de semana. Bom,
Eu vou passar isso aqui para vocês sobre alcance de visibilidade das luzes, porque tem caído na prova do Arraiz Amador. O que é que acontece? Quando a gente, na nossa residência, quer comprar uma luz, uma lâmpada, a gente verifica onde é que vai se adaptar melhor pela sua potência, né? Eu quero uma luz para o banheiro, eu quero uma luz para área de serviço, uma luz para estudar. Na navegação, a gente não escolhe. As luzes de navegação, elas são classificadas por alcance em milhas náuticas, a distância que ela alcança na visão do nauta. E pelo tamanho do barco, o padrão tem que ser esse aqui. Então, vamos falar do alcance das luzes de bordos, de mastro alcançado, reboque e circular. Então, o Ripian diz, embarcação menor que 12 metros deve ter instalada luzes da seguinte maneira. As de bordos devem ter um alcance de visão de 1 milha. A de mastro, alcançado, reboque e circular, se tiver, o alcance dele tem que ser a 2 milhas. Alcançar 2 milhas de distância. As inferior a 12 metros. Embarcação que tenha entre 12 e menos que 50 metros, olha essa preciosidade que me deixa invocado. Não podia ser de 12 a 50? De 12 a menos de 50 metros, a luzes de bordos pode ser vista, tem um alcance de 2 milhas. Sendo que a do mastro, do barco, tem que ter um alcance de 5. E as outras, todas elas, 2 milhas. Beleza, então. Se tiver de 50 metros para cima, as luzes de bordo têm que ter um alcance de 3 milhas de visão. E as demais luzes, 3 milhas, sendo que a de mastro é 6 milhas. Então, como é que fica? É muito difícil. Eu posso dizer o seguinte, qual é o alcance das luzes de bordo? Verde e encarnada. Ela vai caindo. Barco menor que 12, 1 milha. Barco maior que 50, 3. Entre um e outro, 2 milhas. As de mastro começam com 2 milhas para até 12 metros. As menores que 50, 5. A partir de 50, 6. O restante é padrão. É difícil. Lá no simulado tem umas 2 ou 3 questões e você tenta acertar. Porque não tem tanta variação assim, não. Agora nós vamos apresentar para vocês um quadro do Ripian, que é utilizado totalmente na navegação mercantil. Regra 24 do Ripian diz o seguinte: uma embarcação rebocando outra ou empurrando outra à noite, se o comprimento do reboque, medido da popa da rebocadora até a popa da rebocada, for inferior a 200 metros, a embarcação rebocadora deve exibir 2 luzes brancas dispostas em linha vertical. Se o comprimento do reboque e a luz de reboque, tá, pessoal? Na polpa de cada uma que eu tinha esquecido. Se o comprimento do reboque for superior a 200 metros, deve exibir 3 luzes dispostas em linha vertical também na cor branca. Então, superior a 200, 3 luzes ali. E, logicamente, a luz amarela de reboque acima da luz de alcançado na polpa de ambas as embarcações. E durante o dia, se for feito o reboque, deve exibir uma marca em forma de balão, como vocês estão vendo aqui, desse quadrinho que eu coloquei aqui. Vamos a uma outra que cai muito. Embarcação sem governo. À noite, deve exibir, você vai marcar na múltipla escolha, 2 luzes encarnadas dispostas em linha vertical. E durante o dia, 2 esferas pretas, uma sobre a outra. Vamos a uma outra. Embarcação com capacidade de manobra restrita deve exibir capacidade de manobra restrita. Está com problema? Não. A manobra está sendo restrita pela natureza do trabalho. O barco não está precisando de reparo. Tá certo? Ele, pelo trabalho dele, está, por exemplo, recolhendo sinais náuticos, fazendo manutenção de uma boia, uma dragagem, um serviço de mergulho, qualquer coisa. Embarcação, capacidade de manobra restrita, à noite deve exibir 3 luzes dispostas em linha vertical. A do centro branca, superior e inferior na cor encarnada. Durante o dia, essas 3 marcas em linha vertical aí, um balão no centro, um balãozinho no centro, uma esfera na parte inferior e na parte superior. Difícil elaborar uma questão dessa daqui. Uma embarcação em operação de minas, remoção de minas, ninguém erra, pelo amor de Deus.
é a única. Falou em Minas, 3 luzes verdes em formato triangular. Ele apresenta ali. E durante o dia, a remoção de Minas, 3 marcas dispostas em formato triangular, 3 esferas aí. Tá terminando. Uma embarcação restrita devido ao calado. Quem pegou a primeira aula sabe o que é calado. Calado é a medida que eu tiro da quilha até a linha de flutuação. E quando é que a embarcação está restrita pelo calado? Digamos que ela entrando numa área portuária com pouca água, né? E com muita carga. Então, o comandante do barco, o que ele faz para indicar que ele não pode mudar de rumo, 3 luzes encarnadas dispostas em linha vertical, que é a marca dele lá, restrita pelo calado. Se for durante o dia, um cilindrozinho, né, o formato de cilindro, ele coloca lá em cima para que a gente consiga ver. Uma embarcação fundeada. Fundear significa ancorar. À noite, apaga-se todas as luzes de navegação, não pode ficar acesa. Se ela tiver menor que 50 metros, você acende a luz branca na proa. Se seu barco tem comprimento superior a 50 metros, você coloca uma segunda luz branca na popa. E se a sua embarcação for fundeada durante o dia, uma esfera na cor preta. E para finalizar as marcas, uma embarcação encalhou. Encalhada deve exibir. Apaga-se todas as luzes de navegação. Se tiver menor que 50 metros, uma luz branca e 2 luzes dispostas em linha vertical. Encarnada. Se tiver maior que 50 metros, inclui uma luz branca. E uma embarcação encalhada durante o dia, 3 esferas dispostas em linha vertical. Tudo isso aqui é mercantil, utilizado na marinha mercante, pelos navios mercantis, mas cai na nossa prova. Revisando rapidamente. Reboque menor que 200, 2 luzes brancas e verticais. Maior que 200, 3. Sem governo, 2 luzes vermelhas encarnadas. Manobra restrita devido ao trabalho, 3 luzes. A do centro branca, superior e inferior na cor vermelha. Remoção de Minas, 3 luzes em formato triangular. Restrita pelo calado. 3 encarnadas, olha o calado aí. Fundeada, menor que 50, uma branca, maior que 50, a segunda. Se encalhar, acrescenta 2 luzes dispostas em linha vertical. E agora, para fechar o balão, responsabilidade entre embarcações. Nós aprendemos lá atrás, ainda agora, que eu falei assim, ó, uma embarcação, no cruzamento entre uma embarcação a remo e uma motorizada, a remo não, a vela, e uma motorizada, a preferência da embarcação a vela. Então, nós aprendemos isso. Agora, vamos ver outras regras importantes. Uma embarcação motorizada em movimento. Estou com a minha lancha viajando. Eu devo me manter fora do caminho de quais barcos eu tenho que dar preferência para eles. De uma embarcação sem governo, essa embarcação está com problema na máquina. Uma embarcação com capacidade de manobra restrita devido à natureza do trabalho. Uma embarcação que esteja enganjada na pesca, ou seja, que esteja realizando uma pescaria. E um barco que seja a vela. O barco a vela também tem preferência sobre a minha embarcação. Então, a gente aprendeu que o barco a vela tem preferência sobre embarcação motorizada. Barco a vela em movimento, navegando, deverá se manter fora do caminho de um barco que esteja desgovernado, sem governo, capacidade de manobra restrita pelo trabalho e também um barco que esteja enganjado na pesca, na pescaria. Então, seu barco a vela só vai ter preferência sobre embarcação motorizada. Uma embarcação engajada na pesca deve se manter fora do caminho de uma sem governo e uma embarcação com capacidade de manobra restrita. Porque a de baixo está sem governo e essa aqui está realizando um trabalho náutico, né? E uma embarcação com capacidade de manobra restrita tem prioridade sobre todas as outras, mas deverá se manter fora do caminho de embarcação sem governo. E a sem governo tem preferência em relação a todas as demais embarcações, né? É um trem desgovernado, está sem freio, está com problema na máquina, então sai da frente, que essa embarcação tem prioridade sobre as outras. Essa prioridadezinha, de vez em quando, boia uma questão, é considerada assim, questão difícil, mas pode cair na prova de vocês. Dúvidas, pessoal? Se não tem dúvida, como eu sempre digo, né?
Aqui o meu clichê aqui, então é dívida. E aí a gente finalizou todo o Ripian, a gente cobriu o Ripian completo aqui, tá certo? Vamos de cabo a rabo do Ripian para vocês aí. Para quem tem tempo, não tá na correria para fazer prova, estuda devagarinho, você vai ver tudo isso aqui. Quem tá sem tempo, simulados. Manda ver nos simulados lá que você consegue lembrar, que você consegue passar. Tá bom? Então, para o pessoal aqui da nossa região, para o pessoal de Natal, o pessoal daqui do portal, que está inscrito no curso, eu abri na nossa plataforma aqui no nosso grupo do WhatsApp, que o pessoal coloque a presença. Coloca lá, capitão, pode confirmar minha presença para a aula neste sábado, dia 1º. Que eu tenho que ter essa relação para me poder organizar a logística, tá certo? Pessoal do Natal. Coloquem lá. Para o pessoal aí da conexão, nosso abraço aí. Se não vai fazer prova, nos encontraremos aqui na próxima terça-feira. Para o nosso pessoal também, próxima terça-feira. E o restante do pessoal que está aí também, um grande abraço. Obrigado pela presença. Terça-feira teremos a aula Legislação Náutica, Combate a Incêndio e Primeiros Socorros. Grande abraço e uma ótima noite. Diga, Leandro. Uma pergunta para o senhor. Eu estou aqui em Natal, só que eu sou de Cuiabá. Eu coloquei o endereço de lá. Como que eu faço? Porque eu Sem problema, você pode fazer prova em qualquer lugar do Brasil. Sim, mas eu acho que ela vai pedir o comprovante, né? Ou pode mandar por foto? Pode mandar o de Cuiabá, sem problema nenhum. Posso mandar por foto mesmo, né? Pode mandar. Bom? Positivo, valeu. Valeu. Um grande abraço a todos. Uma ótima noite. Dê uma like lá nos grupos. Digam lá se gostou. Avise lá para o pessoal. É para poder a gente divulgar o trabalho. Grande abraço e uma ótima noite. Até sábado para quem confirmar a presença na aula de prática de sábado aqui. E terça-feira para os demais aí que não vão fazer aula e aqueles de fora aqui da nossa região. Boa noite. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.